Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e a partir do verso 17 até o verso 21, queria meditar com você nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 17 até o verso 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. E afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Pai querido, que nesta hora a tua palavra possa ser aplicada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, para ver, ouvir, perceber a tua presença e aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Fala, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma pergunta para você antes da gente começar a meditar nesse texto. Você já se sentiu traído alguma vez? Eu estou vendo um monte de gente fazendo assim, não é? Você já se sentiu traído alguma vez? E como é que fica o coração da gente quando a gente se sente traído? Como é que fica aqui dentro? Dói, não dói? Dá uma misturada geral, né? Dá dor, dá tristeza, dá raiva, dá tudo junto, não dá? Não dá uma misturada geral? Agora você imagina essa noite em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Essa é a última refeição que ele faz com eles, e logo depois ele vai ser preso e vai ser crucificado, e ele tem uma revelação dessas. Ele diz assim: olha, um de vocês, e ele está só com os 12, não tem mais aquela multidão, só os 12, um de vocês vai me trair. E aí a gente olha para esse cenário todo. Nessa manhã eu queria olhar para essa traição de Judas Iscariotes, relatada em vários textos das Escrituras, para tentar aprender com ela as lições que a Bíblia quer nos ensinar sobre esse tema, sobre o tema da traição, da gente falhar, da gente errar, da gente quebrar o coração, especialmente do Deus Todo-Poderoso, de Jesus que cuida de nós. A primeira lição que nós aprendemos sobre traição tem a ver com o ambiente que a traição produz. Eu poderia dizer que o jantar, que era para ser uma festa, se transformou em puro constrangimento e tristeza. Você pode imaginar o ambiente? Ele diz: olha, um de vocês que está aqui vai me trair. E aí começa uma reação em cadeia, né? Está lá, aqueles sentimentos todos. A Bíblia nos ensina que o primeiro a ser constrangido foi Jesus. E é interessante isso, porque a gente olha assim no Evangelho de Marcos, e é interessante a gente ver que os evangelhos têm várias narrativas sobre o mesmo fato, para a gente poder perceber várias nuances diferentes do que estava acontecendo. E no Evangelho de João, João vai relatar como Jesus estava se sentindo ao falar isso. Ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Primeira coisa que a gente vê ali nesse texto é que traição gera um mal-estar geral,
Mas começa esse mal-estar em Jesus. Não foi fácil nem para Jesus compartilhar com os seus discípulos o que estava acontecendo e confrontar Judas com a revelação do que ele já sabia. O que Jesus já sabia? Que Judas tinha feito um acordo com os principais sacerdotes, com os fariseus, e nesse acordo ele tinha acertado um preço, e o preço era 30 moedas de prata, e tinha combinado com eles que iria dar o sinal num lugar reservado, de onde Jesus estaria, para que eles pudessem prender Jesus. E Jesus já sabia disso, porque Jesus já sabia de todas as coisas. E então não foi fácil nem para Jesus, que já sabia de todas as coisas, confrontar o seu discípulo Judas. Por quê? Porque traição faz doer a alma. Traição machuca o coração. E quem pode esconder do Senhor do universo as suas traições? Traição dói por causa do amor que é desprezado. Por que Jesus estava constrangido? Jesus havia escolhido Judas para ser um dos seus apóstolos. Jesus tinha investido 3 anos do seu ministério na vida de Judas para treiná-lo. Jesus tinha feito diante dos olhos de Judas milagres, para que ele pudesse crer no poder daquele que era o Redentor, o Salvador, que era Ele mesmo. Mas não apenas isso, Jesus tinha derramado poder na vida de Judas. Quando a gente lê os evangelhos, vai descobrir que quando ele mandou os discípulos, os 12 em missão, ele deu autoridade para que os discípulos pudessem curar enfermos e expulsar demônios. E na autoridade do nome de Jesus, Judas tinha curado enfermos e expulsado demônios. Jesus tinha perdoado na vida de Judas uma série de pequenos deslizes. A Bíblia fala que Judas era o tesoureiro e às vezes ele pegava para si alguma coisa da bolsa comum. E Jesus sabia, mas ele tinha perdoado. Mas agora ele decide ser o instrumento pelo qual ele seria levado para a cruz. E eu acho que o sentimento de Jesus era mais ou menos assim: olha, eu estava preparado para a cruz, porque eu sei que a cruz era o projeto de Deus para a salvação de todas as pessoas, e eu vim para a cruz, mas eu não estava preparado para a traição do meu filho na fé, do meu amigo, do meu irmão e do meu apóstolo. E toda vez que traímos Jesus, esse é o sentimento que produzimos no coração do nosso Senhor. E até quando Ele precisa nos confrontar com os nossos pecados, dói no coração de Jesus. Cada vez que Jesus tem que confrontar a minha vida e a sua vida, porque nós nos afastamos dEle, porque nós abandonamos a fé, porque de alguma maneira nós o envergonhamos com os nossos pecados, dói primeiro no coração do nosso Senhor. Muitos de vocês são pais, não é? E há coisas que machucam o coração de um pai, de uma mãe. A gente está disposto a trabalhar os deslizes, os erros, a recomeçar, mas quando a gente se sente manipulado, traído, de alguma maneira menosprezado, dói de tal maneira que a gente não sabe nem como confrontar.
Se a gente pudesse, a gente pularia aquela hora. Mas Jesus precisa confrontar, porque se Ele não confrontar, não vai haver arrependimento nem transformação. E sabe por que Jesus confrontou Judas naquela noite? Foi porque Jesus ainda queria dar mais uma oportunidade para Judas, assim como Ele tenta dar oportunidades para a nossa vida. E Ele nos revela em todo o tempo que Ele conhece o nosso coração. Alguns anos atrás, Michel estava orando, e Deus tocou o coração de Michel para ligar para um jovem aqui da igreja. E Deus tocou o coração e disse assim: olha, fala com esse moço agora, fala com esse moço agora. Aquelas coisas de Deus que a gente não sabe explicar, não tinha voz nenhuma, só aquela coisa que incomodava o coração de Michel. E ele então pegou o telefone e ligou. E ligou, tocou, caiu na caixa postal. Ele falou: acho que não achei a pessoa. E continuou orando, e o Senhor falou: não, insiste, pode continuar insistindo, você precisa falar com ele agora. Aí tocou, caiu na caixa postal de novo. Ele queria desistir, o Espírito Santo tocando o coração dele, ele foi lá e insistiu de novo, e atendeu do outro lado. Quando atendeu, a primeira coisa que Michel decidiu falar foi: onde você está, rapaz? Sabe aquelas coisas que só Deus faz? Sabe onde aquele rapaz estava? Estava num motel, fazendo tudo quanto era coisa errada. E naquela hora, Jesus mandou ele ligar, Michel ligar para ele, só para dizer que Jesus sabia. Michel não sabia, mas Jesus sabia. Sabe, mesmo quando temos que ser confrontados, dói no coração do nosso Senhor, porque Ele nos ama e tem um plano para a nossa vida. Por isso Jesus confrontou Judas, porque cada vez que Ele nos confronta, mesmo quando estamos falhando, Ele quer trazer-nos de volta para a sua graça. Mas sabe, o mal-estar não fica apenas no coração de Jesus. O mal-estar vai passar para todos os outros discípulos. O verso 19 do nosso texto diz assim: e eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. E a Bíblia nos fala que imediatamente após a tristeza, de Jesus, isso se moveu no coração de todos os discípulos, e cada um começou a perguntar e se apresentar diante do Senhor para afirmar o seu compromisso com Ele. Isso porque a traição gera um mal-estar em todo o ambiente, de modo que as pessoas que se veem envolvidas nesse ambiente não sabem como reagir. Eu me lembro de um filme que eu assisti há vários anos atrás, em que havia uma situação de traição entre marido e mulher, e essa traição gerou um divórcio, e o nome do filme era Com Quem Ficam os Amigos, porque de repente, quando um convidava um para uma festa, não podia convidar o outro, e quando o outro sabia que não tinha sido convidado para aquela festa, ficava um mal-estar para todo mundo, e ninguém sabia como lidar com a situação. Traição é ruim até para quem não tem nada a ver com o assunto, porque a gente não sabe como lidar, como se relacionar, de que jeito fazer, e é mais ou menos isso que estava acontecendo. E sabe o que é pior? É que às vezes isso acontece até no meio do povo de Deus. É interessante isso. Você já pegou alguém da sua comunidade de fé fazendo alguma coisa errada? No meio da rua, ou num ambiente qualquer? É tão estranho, gente, mas é tão estranho. Imagina eu como pastor, então. Eu já peguei vários.
E sabe o que é pior? É que a gente não sabe se a gente conversa, se a gente cumprimenta, se a gente repreende. O que a gente faz nessa hora? Não é verdade isso? E aí? Traição é ruim com todo mundo, não tem jeito. Porque a gente se sente constrangido. Mas sabe o que é pior de tudo? É que esse texto vai mostrar para a gente que todo mundo ficou constrangido, menos Judas. E apesar de Judas saber que Jesus já sabia, ele continua atuando, encenando, como se nada fosse com ele. E ele se apresenta a Jesus da mesma forma que os demais discípulos o fizeram. E ele vai dizer junto com os outros: certamente não sou eu. A Bíblia não fala exatamente da ordem dos 12 que se apresentaram a Jesus e disseram: com certeza não sou eu. Mas eu acredito, isso é da minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Mas eu acredito que Jesus tenha sido o último. Que um começou a falar, o outro começou a falar, e o outro começou a falar, e o último foi Judas. Isso está na minha cabeça, não está na Bíblia não, eu estou pensando. E a ideia era manter as aparências. Jesus sabe, mas esse povo todo não sabe. E então ele vai lá e diz: certamente não sou eu. E eu imagino que ele falou isso em voz alta, justamente para todo mundo ouvir. Mas o que ele não esperava é que baixinho Jesus falasse só para ele, o que aparece em Mateus 25, 26. Olha só o que está escrito. E então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E eu acho que ele falou isso em voz alta. E aí Jesus falou baixinho para ele: sim, é você. Uau! A grande advertência desse texto é que você não pode esconder do Senhor a sua traição. Ele está vendo, e Ele sofre porque o ama. A segunda grande advertência é que a sua traição faz sofrer outras pessoas que percebem que a rota que você está seguindo é de desgraça. É de desgraça. E que às vezes a gente não percebe que a gente está na rota da desgraça. Essa semana eu ouvi o testemunho, semana passada eu ouvi o testemunho do pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais, falando de uma garotinha de 9 anos de idade, filha de um recuperado da Cristolândia, que quando ele começou a conversar com ela e perguntou se ela estava feliz, ela disse assim: olha, eu estou feliz porque Jesus trouxe de volta para minha casa o meu pai. Alguém que estava perdido nas ruas do Rio de Janeiro. Todo mundo está sofrendo, até uma menininha de 9 anos, mas ele não estava percebendo. A terceira grande advertência é que o teatro do traidor pode enganar temporariamente algumas pessoas, mas Jesus mesmo há de revelar a verdade a todos. E essa é uma coisa tremenda que a palavra de Deus ensina. Todo mundo pode esconder o que está fazendo de errado, mas se você é nascido de novo em Cristo Jesus, teu pecado vai ser publicado no jornal. Pode escrever o que eu estou falando, porque Deus faz isso. Sabe por quê? Porque Ele quer tratar os seus filhos, e Ele quer trabalhar a vida deles. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas o Senhor vai publicar no jornal. E toma cuidado, viu? Que palavra de pastor pega, viu?
Hoje de manhã eu estava conversando no culto ali, não é? E um dos netos do pastor, do irmão João Charles, ele sentou do meu lado e falou assim: pastor, você lembra que o senhor fez um desafio? Falei, no missionário, lembro. E que o senhor falou que ia orar para a gente perder o sono. Eu falei, lembro, estou perdendo o sono toda noite. Eu falei, e aí? Não, eu vim aqui me apresentar, estou aqui. Falei, aleluia, palavra de pastor pega, toma cuidado, tá? Gente, sabe por que Deus faz essas coisas? Ele faz essas coisas porque Ele nos ama, e Ele confronta a nossa vida, e o grande desafio desse texto, quando é Jesus permite que nos evangelhos tantas nuances diferentes dessa verdade esteja lá revelada, é para que a gente possa se ver na mesma condição. Qual é a diferença entre Judas e Pedro? Só uma, queridos: arrependimento. Quando Jesus falou para Pedro que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o trairia 3 vezes, o negaria 3 vezes, e quando ele ouviu o galo cantar pela 2ª vez, e a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro lá de fora. Naquela hora Pedro começou a chorar, se arrependeu, e o Senhor o restaurou na Galileia depois da ressurreição. Sabe, queridos, a única diferença entre Pedro e Judas é arrependimento. Porque enquanto a gente faz o teatro, enquanto a gente nega, só o mal-estar pode existir no nosso coração, no nosso relacionamento com o Senhor, nos nossos relacionamentos interpessoais. E aí o Senhor tem que confrontar a nossa vida e até publicar os nossos pecados, para que a gente possa entender que pecado tem gosto de pecado, tem cheiro de pecado e tem consequência de pecado. Segunda coisa que eu queria deixar com você nessa manhã é que traição não acontece por acaso, ela é um processo. Como é que alguém se torna um traidor? Em vários lugares, os evangelistas dão-nos informações que nos mostram como a traição de Judas aconteceu. João 13:2 vai dizer assim: o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E todo pecado, toda traição, todo erro começa com uma ideia semeada, com pensamentos que passaram a ser aconchegados e acalentados dentro de nós. Talvez se alguém chegasse perto de Judas nesse tempo e falasse do perigo espiritual que ele corria, certamente teria ouvido a indignação de Judas para dizer: olha, que negócio é esse? Para com isso, sou gente séria. Mas o que a Bíblia está ensinando para a gente é que todos nós estamos sujeitos à semeadura dos pensamentos malignos de Satanás. Mas o que Deus espera é que nós não permitamos que esses pensamentos se alojem em nós, tomem cor, forma, em meio às nossas emoções. Porque eles vão gerar em nós desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida, pensamentos de destruição, mágoa, vingança, independência de Deus, justificativa pelos nossos pecados, racionalização para as nossas faltas e para a nossa própria luta da fé, justificativas para olhar para os homens e não para o Senhor. E na medida em que nós vamos abrigando essas ideias, pensamentos, sonhos pecaminosos, nós vamos permitindo que Satanás tome controle do nosso pensamento e emoções. Eu quero dizer para você que todo dia, toda hora, o inimigo semeia alguma coisa na tua cabeça.
na minha também. Isso vale para todos nós. Agora, a maneira como eu vou trabalhar com essa semeadura é que é o importante. Eu não posso controlar a semeadura do diabo, mas eu posso controlar o que eu faço com a semeadura do diabo na minha vida. Então, toma cuidado com as sementes que você está deixando se enraizar na sua mente e no seu coração, porque essas sementes, se não procedem de Deus, elas vão gerar afastamento do Senhor, traição, mal-estar, tanta coisa ruim. E uma das coisas preciosas que a gente tem que entender é que Jesus precisa ser o dono dos nossos pensamentos. E alguns pensamentos precisam ser expulsos da nossa mente. Eu acho interessante porque Jesus deixa isso muito claro na conversa que ele tem com Pedro. Jesus está dizendo que ele vai morrer, e ele está com uma multidão, logo depois da multiplicação dos pães, e Pedro chega de lado e diz assim: Jesus, olha, não é um bom negócio de marketing, se eu falar de morte, faz outras multiplicações de pães, vai bombar o seu ministério. E você lembra o que Jesus falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Até na mente de Jesus, Satanás tentou semear ideias. E se você olhar a tentação de Jesus no deserto, aquelas afirmações de Satanás nada mais eram do que tentativas de semear na mente de Jesus coisas que não eram o propósito de Deus para a sua vida. Mas há um segundo passo nesse processo, ele não para na semeadura. Quando você permite que uma sementinha esteja lá abrigada na sua mente, segunda coisa que o inimigo vai tentar fazer é quebrar os seus valores, porque aquilo que está combatendo a semeadura do diabo são os valores que você tem no seu coração, é aquilo que você acredita. E é interessante porque o inimigo semeia desvalores na medida em que a gente vai vivendo, e faz com que o cenário seja nublado, seja de neblina, não é? É interessante isso. Eu me lembro de uma situação que estava aconselhando uma pessoa, e essa pessoa estava se enredando por um caminho que não era o de Deus. E aí ele disse para mim assim: olha, é que minha vida está muito conturbada, tem muita coisa acontecendo, e eu não consigo discernir todas as coisas. E olha, muitas vezes na sua vida você vai encontrar momentos que você não consegue discernir tudo. Mas eu disse para ele o seguinte: olha, sabe qual é a diferença de quando a gente está num trem no meio da neblina e um carro no meio da estrada? É que no trem, no meio da neblina, a neblina não faz diferença nenhuma, porque o trem tem trilhos. Se ele mantiver a velocidade de segurança, ele vai chegar no seu destino. E sabe, nós, seres humanos, que temos uma experiência com Deus, temos trilhos, e esses trilhos são os valores do reino de Deus que foram semeados no nosso coração. E quando o cenário da vida muda, e quando os problemas vêm, quando as dificuldades chegam, e a gente está vendo só neblina na nossa frente, e a gente não consegue discernir muita coisa, a única coisa que nos sobra são os trilhos que o Senhor já deixou lá, para a gente chegar no ponto do propósito de Deus da nossa vida. Então toma cuidado com a semeadura, e toma cuidado porque o próximo passo do inimigo é tentar tirar os trilhos debaixo dos seus pés, para que você realmente não saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas quando a gente vai seguindo os valores do Senhor, a gente vai poder encontrar a graça de Deus. Mas o que aconteceu com Judas foi o contrário. Um outro valor tomou conta do coração de Judas, e o valor foi
aquilo que está em João 12, versículos 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu o bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Sabe qual era o valor que estava tomando o coração de Judas? Amor ao dinheiro, mais do que amor às pessoas e mais do que amor ao próprio Senhor. E então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E na verdade, isso aqui era uma quantia irrisória, o equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador. Mas o que de fato havia mudado era o coração de Judas, era o valor de Judas. O que realmente era importante, eram os alvos da vida de Judas que haviam mudado. Primeiro, o diabo investe contra a nossa mente, semeando ideias. Depois ele tenta mudar a nossa escala de valores. E o pior é que muitos de nós traímos Jesus por bem menos do que as 30 moedas de prata que Judas aceitou como preço. Tem gente traindo Jesus por uma palavra de elogio, de alguém que a gente julga importante e às vezes não tem nada a ver com os propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes pela sensação de sermos aceitos pelo grupo com que convivemos. Às vezes por um momento de prazer. Às vezes por uma filosofia humana que domina a nossa mente. Ou simplesmente pela acomodação. Cuidado, porque quando a gente abre as portas dos nossos valores, a gente vai abrir a porta das nossas ações. E o que eu queria desafiar você é: deixe Jesus ser o seu valor maior. Deixe a comunhão com Ele ser a sua maior aspiração. Deixe a sua palavra, a palavra de Deus, ser a sua regra de fé e prática. Porque senão, as sementes de Satanás, aquelas que ele está colocando na sua mente, vão quebrar os valores da graça de Deus e vão transformar o teu estilo de vida. Mas há poder no Espírito Santo de Deus para destruir os valores, argumentos do inimigo e levar os seus pensamentos e valores cativos até o trono da graça de Deus. E é isso que diz 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: traição faz mal. E ninguém trai querendo trair. Ninguém erra desejando errar. Mas às vezes a gente não percebe os processos que estão acontecendo dentro da gente. E hoje o Espírito de Deus me mandou dizer para você: olha para o teu coração. Olha para o teu coração. E hoje o Senhor, constrangido, entristecido,
confronta os seus filhinhos amados e diz: olha, deixa eu te mostrar como eu estou vendo o que está dentro do teu coração. E o interessante é que, às vezes, o processo, ele vem cheio de desculpas, de arrazoados, de justificativas, e a gente não percebe que a semente que Satanás colocou está frutificando para o mal na nossa vida. A gente se afasta de pessoas significativas, às vezes por uma mágoa. Eu já vi tanto isso, famílias que não se conversam há anos, por causa de uma coisa tão tola que aconteceu há tanto tempo atrás. E aí toda a família não sabe como lidar com isso. Convido João ou convido Pedro? Você já viu isso na casa? Eu já vi. Chega disso. A vontade de Deus é que possa haver perdão e restauração. Eu já vi pessoas magoando pessoas por coisas tão tolas. Eu já vi mentira sendo usada como argumento, como se fosse uma verdade incrível. Eu já vi traição deslavada sendo negada. Você já viu também, não viu? Agora, você sabe que isso pode acontecer com você? A Bíblia diz que quem está de pé, olhe para que não caia. E como é que a gente pode evitar isso? Quando a gente ora: sonda, meu Deus, né? E olha para mim, o que está no meu coração, e revela o que o Senhor está vendo em mim. E quando o Senhor começa a revelar o que Ele está vendo na gente, e a gente se deixa tratar pela graça, e arrancar as ervas daninhas que foram semeadas dentro da gente. O Senhor não quer ver o seu casamento quebrado. Jesus não quer ver os seus relacionamentos destruídos. Jesus não quer ver você nos descaminhos dessa vida. O que Jesus quer é ver a bênção dele sobre você, o poder dele. O plano de Deus para Judas não era que ele fosse o traidor. O plano de Deus para Judas é que ele fosse um apóstolo. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Se deixa trabalhar pelo Espírito. E se tem alguma coisa enraizada aí dentro do teu coração, coloca para fora. E deixa Jesus tirar do seu coração. Sabe o que eu creio? É se naquela hora que Jesus olhou para Judas e disse: certamente é você, ele tivesse dito: perdão, Senhor, estão aqui as 30 moedas que eu vendi o Senhor. Ia ser um chororô naquele culto lá, ia ser um quebrantamento total, mas Judas continuaria sendo apóstolo, ainda que Jesus tivesse sido preso e crucificado, porque isso ia acontecer. Mas Judas seria um apóstolo. Mas o que sobrou para Judas? Você já parou para pensar? Nada. Ele perdeu todos os seus amigos, ele perdeu a sua reputação, ele tentou devolver o dinheiro, nem os sacerdotes quiseram o dinheiro que tinham dado para ele. Ele perdeu o sentido de vida e se matou. Tem tanta gente se perdendo em todos os aspectos da vida. E hoje eu queria desafiar você a deixar Jesus te encontrar. Se Ele te confronta nessa manhã, o confronto é amoroso. O confronto é de restauração sempre. Porque quando Jesus nos confronta, é para nos dar vida
e vida é abundante.